Paz do Senhor Jesus a todos, amém? Que bom podermos reunir na casa e na presença do Senhor mais uma vez. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos guardado e tem nos abençoado. E o nosso clamor, a nossa oração é que a boa mão do Senhor esteja sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos familiares, sobre a vida da nossa cidade, sobre as famílias da nossa cidade, amém? Quero pedir para você se colocar em pé. Pega a sua Bíblia aí, Salmo 145, nós vamos ler o verso 18. Glória a Deus. Davi no Salmo 45, ele está louvando o Senhor, está adorando ao Senhor. E no verso 18 ele faz uma declaração que nos enche de alegria, que nos enche de paz, que nos enche de conforto. Salmo 145, verso 18 vai dizer: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Amém? Perto está o Senhor. O Senhor, ele está perto, o Senhor, ele está próximo. Mas muitas vezes nós não sentimos a presença dele porque nós não o invocamos, nós não desejamos a presença dele. Mas eu creio que você veio aqui nesta noite, deixou a sua casa, deixou o conforto do seu lar para estar aqui, para invocar o nome do Senhor Jesus, e que o nome dele venha a ser invocado, e que a presença dele venha a ser manifesta no nosso meio. Que Deus venha tocar, que Deus venha falar com você, que Deus venha falar com os nossos irmãos que estão nos vendo, nos acompanhando também pela transmissão online. Vamos falar com Deus. Senhor, te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é bom, porque nós temos a certeza e a convicção que o Senhor sempre vai estar perto, o Senhor sempre vai estar próximo, o Senhor sempre vai estar presente, Pai. Ó Deus, na hora da tribulação, na hora da dificuldade, da adversidade, nós podemos contar com o Senhor, nós podemos confiar que o Senhor vai estar nos amparando, nos fortalecendo e nos abençoando. Abençoa, Senhor, cada irmão que já se faz presente aqui neste lugar. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está nos vendo, Pai. Ó Deus amado, que também será abençoada, Senhor. Ó Deus amado, pela tua presença, como nós já estamos sendo abençoados nesta noite. Fala conosco, Senhor. Fica conosco. Assim nós desejamos, assim nós oramos, ó Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos adorar, vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Graça e paz, queridos, amém? Amém. Vamos começar declarando esta canção. O nome dela é Em Espírito e em Verdade. É uma canção bem antiga. E o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração. Ontem, antes de eu dormir, Ele colocou essa música no meu coração. Que nós possamos cantar. Que realmente em Espírito e em Verdade. Assim como diz essa canção, que o prazer de nossas vidas seja adorar o nome do Senhor. Que nós possamos dar a nossa vida para adorarmos o nome do Senhor. Amém? Amém. Você conhece, cante. Em espírito e verdade te adoramos em espírito, em espírito, em espírito, em verdade te adoramos. Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos.
forte em espírito. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, ministrando louvor, onde flui o amor. Declare ministrando, ministrando louvor. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Nós vamos cantar o refrão dessa canção. Você está convidado a ofertar na casa do Senhor. Na tempestade eu vou cantar alto e mais alto, o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará, a morte é vencida, o Rei vivo está na tempestade. Cante alto, alto e mais alto, o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará, a morte é vencida, o Rei vivo está. Declare: levanto, levanto um aleluia, levanto um aleluia, levanto um aleluia, levanto um aleluia. Glória a Deus. Vamos pedir para que a bênção do Senhor se derrame sobre nós. A tua bênção, Senhor, sobre nossa casa, sobre nossos lares. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar o teu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar o teu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz.
Deus, que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Amém. 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 Tua bênção, o teu favor, Senhor. Abra suas mãos, receba a bênção agora. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção cante até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso e teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Oh, declare amém. Amém. Que a bênção se derrame até 1000, receba aí gerações, e a tua família e os teus filhos e os filhos de teus filhos. A bênção, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. É comigo, é comigo, é comigo, Ele é comigo, é comigo, é comigo. Oh, e é contigo, é contigo, é contigo, é contigo, é contigo, é contigo. Oh, e nós concordamos, amém. 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 Nós concordamos. Oh, Jesus, a tua bênção. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua bênção, pelo teu favor. Obrigado, Jesus. Obrigado.
Graça e paz, irmãos. Amém. Pode sentar. Pode sentar. Muito bom poder estar aqui, né? Já fazia algum tempo que a gente não se via, né? Não nos víamos. Muita coisa mudou, né, irmãos? Muita coisa mudou. Eu estava viajando no dia 17 de março, quando voltei para casa. Estava em Belo Horizonte, trabalhando, e aí começou toda essa situação, né? Foi declarada a pandemia no final de semana, no dia 14 de março. E aí eu terminei minha viagem e vim embora direto para casa. E estou em casa desde então, trabalhando aqui, né, em Goiuerê. Então muita coisa mudou, muita coisa está diferente, né? Não o jeito da gente cultuar, mas o jeito às vezes da gente poder participar num culto também mudou, né? Antes as transmissões online elas não eram tão intensas, né? Talvez para nós, para algumas igrejas já, mas nós também vamos nos adaptando nessa situação toda. E quando começa a chegar mais próximo de nós, então, né, essa situação do Covid, mais medos, receios a gente tem, né? A gente fica tenso com toda essa situação. Alguns cuidados que a gente precisa continuar tendo e ainda vai se intensificando mais ainda, né? Mas diante desse panorama todo que nós estamos vivendo, muitas coisas que as pessoas têm falado para nós, o tema que eu queria propor para a gente pensar de uma maneira muito rápida, bem rápida mesmo, é confiando em coisas e não no Deus das coisas. Então, confiando em coisas e não no Deus das coisas. Talvez você já passou por uma situação como essa, né? Alguém chegar e falar para ti assim, se você assar a carne dessa maneira, vai ficar muito saborosa. Se você quer fazer uma maionese saborosa, você tem que cozinhar as batatas assim, e você tem que ir fazendo dessa forma, né? Se você quer emagrecer, é só você fazer essa atividade física, né? Se você se alimentar bem, ou se você poder usar esse alimento, vai fazer com que você emagreça. Ô sonho, né? Se fosse só na alimentação, né, a gente pudesse perder o peso que a gente quer, mas não é assim, né? Mas algumas coisas funcionam. Talvez alguém chegou e falou para você, se você tomar esse remédio, vai resolver o seu problema. Sua dor vai sumir, vai desaparecer, né? Então, muitas coisas as pessoas têm falado para nós. E nós também, algumas coisas, falamos para os outros. Claro, funcionou para nós, por que a gente não vai transmitir isso para outra pessoa? Né? Fez bem para mim, por que eu não posso falar para o pastor Silvado? Não tem problema em relação a isso. Pastor, sim, Walter, né? Eu vou aprender ainda. Mas é assim, a gente vai passando aquilo que foi bom para nós. As pessoas também passam para nós o que foi bom para elas. E isso também são com as coisas, né? E a gente às vezes vai pegando confiança nessas coisas. Então é nisso que eu queria trabalhar um pouquinho conosco hoje, para a gente poder perceber um pouquinho como que nós estamos agindo em relação a isso. Então muitas coisas de fato funcionam, isso funcionou lá atrás e vai continuar funcionando. Existe também a cultura que nós trazemos, né, da nossa casa. Quando nós casamos, a gente leva aquilo que a gente aprendeu dentro de casa, né? Eu falo muito, eu e a Cláudia falamos muito para casais e uma experiência muito simples que a gente fala, em que chegaram em um casal, recém-casado, foi assar um peixe. A esposa pegou a cabeça do peixe, cortou o rabo do peixe e colocou para assar. Na outra oportunidade, vai fazer um peixe de novo, cortou a cabeça e cortou o rabo do peixe de novo. Aí o marido falou, meu amor, eu gosto da cabeça do peixe, por que você está fazendo isso? Porque minha avó fazia assim, minha mãe fazia assim e eu também faço assim. Aí foram lá perguntar para a avó então, por que ela fazia assim? Eu falei, eu cortava a cabeça e o rabo porque a forma era pequena, não cabia o peixe dentro da forma, então eu fazia isso. Então a gente traz essas culturas. As coisas que nós aprendemos em casa, a gente leva para a nossa casa, né? Para a nossa nova família, ou a família que nós formamos. Tá? Então a gente leva essa bagagem conosco. Tá? Marcos, o que isso tem a ver com as coisas? Tem tudo a ver. Porque tem coisas que nós aprendemos lá em casa que acabam sendo uma verdade absoluta, às vezes na nossa vida. E quando alguém nos confronta em relação a isso, às vezes a gente tem algumas barreiras, né?
Às vezes a gente tem alguma dificuldade em relação a isso. Mas a gente tem que conviver com essa situação. Agora, sendo a gente cristão ou não, essas situações também são corriqueiras na nossa vida, tá? Então nós muitas vezes, mesmo sendo cristãos, acabamos confiando muito nas coisas. Ok. Mas olhando então por esse prisma, eu queria ler 2 textos para os irmãos. Êxodo capítulo 17, versículo 5 e o verso 6. Êxodo 17, 5 e 6. Êxodo 17, versos 5 e 6. Na minha versão diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Passa diante do povo, toma contigo dos anciãos de Israel, e toma também na tua mão a vara com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estou diante de ti, e ali sobre a rocha de Horebe, e ferirás a rocha, e sairão dela águas, e beberá o povo. E Moisés fez assim, em presença dos anciãos de Israel. Moisés fez o que o Senhor mandou. O Senhor mandou ele pegar a vara, o cajado, né, e tocar na rocha. E ele fez isso, e saiu água. Agora vai lá em Números, capítulo 20, do verso 8 ao 12. Vamos ver o que a palavra de Deus fala então ali, nesse texto de Números. O Senhor falando novamente com Moisés. Verso 8, Números 20, no verso 8. Diz assim: Toma a vara e reúne a congregação, tu e Arão, o teu irmão, e falai a rocha em olhos deles, e ela dará a sua água, e lhe tirarás água da rocha, e darás de beber à congregação e a seus animais. Então Moisés tomou a vara diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Olha só, no verso lá em Êxodo, o que Deus mandou Moisés fazer? Com a vara? Tocar, né? Ferir a rocha. E agora o que o Senhor mandou Moisés fazer? Falar para a rocha, né? Ele pegou a vara, né? Mas o Senhor mandou ele falar com a rocha. Seguindo, e Moisés e Arão reuniram então a congregação diante da rocha, e Moisés lhes disse: Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água dessa rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão: Porquanto não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzirei essa congregação na terra que eles tenho dado. Amém? Amém. Irmãos, Deus usou o cajado ou a vara, Moisés, em muitas situações, né? Lá no rio Nilo, fez com que tocasse o rio na hora das pragas, né? Se tornou o cajado, a vara se tornou serpente diante de Faraó. Então, vários sinais Deus fez. Agora, esses 2 exemplos que nós lemos, né, falando sobre ele tocar a rocha no primeiro texto, e o segundo, que Deus falou para Moisés falar com a rocha. Mas o que isso tem a ver com as coisas? Tem tudo a ver. E eu queria que você pensasse um pouquinho sobre isso. Teria Moisés confiado então mais na vara do que, ou no seu, eu vou usar o nome cajado. Teria Moisés confiado mais no cajado do que na palavra que Deus falou para ele? Porque ele já estava acostumado, né? Ele já tinha passado por uma situação em que ele pegou e tocou na rocha e saiu água. Será que Moisés fez isso porque ele já estava acostumado com aquela situação? Porque Deus mandou ele falar com a rocha. Sinceramente, irmãos, eu não sei, não estudei a fundo isso para saber. Mas eu queria que a gente pensasse nos nossos costumes, ou seja, naquelas coisas que nós trazemos na nossa bagagem e que Deus está querendo muitas vezes mudar esse conceito. E nós não ouvimos a Deus. Simplesmente nós fazemos aquilo de uma maneira mecânica. Porque eu aprendi assim, eu sei assim, meu pai me ensinou dessa forma, minha mãe falou desse jeito.
Então, se Deus fala algo diferente, a gente não escuta. A gente fica preso àquilo que nós vivemos lá atrás. E isso acontece com as coisas. A gente se apega às coisas que Deus nos deu. O Deus das coisas, Ele nos dá muitas coisas e nós nos apegamos mais às coisas do que a Deus. Olha que detalhe interessante. Deus, às vezes, eu penso assim, às vezes que Deus comigo, né? Vou falar comigo em relação a Marquinho, que Deus fala assim, poxa, Marquinho, eu não deveria ter dado esse carro para você. Você pegou tanto esse carro que era melhor eu não ter dado ele para ti. Eu já contei o exemplo aqui que aconteceu conosco, né? Quando no aniversário do Tiago, um bolo que a gente carregava atrás, né, no carro, eu tive que frear numa esquina e o bolo fez assim, ó, em cima do banco. Foi o único carro que nós conseguimos tirar ele novo, 0 quilômetro, e aquele bolo estourou em cima do banco. E não era banco de couro. Então, para o homem que gosta de carro, já sabe o que eu senti naquela hora. Né? Mas Deus falou para mim assim, ó, esse carro é para o meu uso, não é para o seu uso. Né? Mas assim, a gente é assim, irmãos, a gente se apega às coisas. Num encontro que nós estávamos ministrando a casais, e uma palavra que Deus revelou àqueles casais, eu lembro de ter escutado o marido falando para a esposa assim, será que agora você vai parar de limpar tanto aquela casa? Né? Ou seja, a casa era mais importante do que a família, do que os filhos, do que o marido. Não tem nenhum problema de você limpar a sua casa, viu, meu irmão? Não tem problema em relação a isso. Mas é quando nós damos mais valores às coisas do que ao Deus das coisas. É um cuidado que nós temos que ter. Nós temos andado com Deus, irmãos, mas será que de fato nós estamos ouvindo o que Deus está falando conosco? E às vezes o pastor Moisés, no culto passado lá, ele comentou que convidaram ele para poder participar de um evento lá, em que tinha várias revelações a serem feitas, né, de tudo que está ocorrendo no mundo. Aí ele falou que ele agradeceu a pessoa e falou, olha, não estou dando conta das revelações que a palavra de Deus está trazendo para mim. Eu não preciso de outras revelações, porque o que a palavra está me revelando já está bom, eu não estou dando conta disso, né? Mas então, será que nós estamos dando conta do que a palavra de Deus está falando comigo e com você? Será que a gente está dando conta disso? Quando Deus revela os nossos pecados, será que nós estamos dando conta de nos arrepender, pedir perdão? Porque nós valorizamos mais as coisas, às vezes, do que aquilo que, de fato, nós deveríamos dar o valor ao Deus Todo-Poderoso, que é o Deus das coisas. Aí quando eu volto a lembrar daquela situação do cajado, eu tô imaginando, isso não está na Bíblia, tá? Isso é uma conjectura do Marquinhos. Mas eu fico imaginando o povo, vendo Moisés vir tocar na rocha. Né? A gente tem um problema sério, irmãos. Que fala assim, puxa, olha que... Eu imagino, tá? Olha que cajado, né? Que cajado poderoso. Olha que homem poderoso, né? Que fazia um milagre desse, sair água de uma rocha seca desse jeito. Olha a nossa ignorância, irmãos. Aí a gente fica pensando no povo lá, né? No povo hebreu. Será que nós não fazemos isso hoje? Será que a gente não vive situações como essa hoje? A gente dá mais valor a um cajado, a uma coisa, do que ao Deus daquela que fez aquele milagre? Nunca teve poder em cajado, nunca houve poder em Moisés, não tem poder em pessoas. O poder está em Deus, que usa alguma pessoa, algum objeto, o que Ele quiser. Deus usa o que Ele quer. Ele é Deus. Ele é Deus. Então nunca esteve em cajado nenhum e nunca vai estar. Porque o poder está em Deus. O poder está nele. Agora, será que eu queria dar alguns exemplos aqui, já citei 2, que é casa, né? Que é carro, que são alguns objetos ou coisas que Deus nos dá e a gente valoriza mais do que Deus. Mas será que às vezes nós não estamos confiando mais nessas coisas do que em Deus? Por exemplo, será que nós não confiamos mais na nossa família do que em Deus? Será que às vezes nós não valorizamos mais os nossos amigos do que o próprio Deus? Ou o Deus desses amigos, ou Deus que usa talvez até esse amigo? Às vezes a gente fala assim, puxa, o conselho daquele meu amigo é tão importante para mim, mas não pede o conselho de Deus, não pede a orientação de Deus.
Irmãos, a gente preciso resolver esse problema. A primeira coisa que a gente faz antes de orar é tentar conversar com alguém. É gesto simples, mas a gente não faz. Ou melhor, a gente faz isso. A gente viaja quilômetros, a gente usa a internet para falar com alguém, mas não se coloca de joelho ou não tem nenhuma conversa com Deus. Fala, Deus, me dá uma direção em relação a isso. Então, às vezes a gente age dessa forma, às vezes a gente confia mais na nossa empresa, ou no nosso trabalho, no nosso emprego, do que em Deus. Está virando do avesso o mundo, irmãos. Acabou o futebol, tem clube acabando, tem lutador de UFC que está morrendo de fome porque já não tem mais o que fazer. Os caras ganhavam milhões, atletas milionários que perderam todas as suas rendas, os patrocínios estão acabando. Igrejas, mega igrejas com dificuldade financeira. Porque Deus está dando Ele só fechou uma torneirinha, Ele está no controle de tudo. Porque esse é o Deus que nós servimos. Ele faz o que Ele quer, como Ele quer. Mas o problema não está no Deus, está em nós, como nós agimos em relação a esse Deus. Entende, irmãos? Simples assim. Simples assim. Então, às vezes nós colocamos a confiança no nosso trabalho. Hoje eu ganho muito bem, eu estou bem, mas isso pode acabar amanhã, se já não acabou ontem. Né? Empresas que estavam muito bem, saudável financeiramente, estão em dificuldade tremenda. Tremenda. Simplesmente porque Deus permitiu que isso acontecesse. Foi Deus que fez isso? Não, Ele permitiu que isso acontecesse para mostrar quem comanda, né? O espetáculo ainda. Né? É Ele. Então, muitas vezes nós ouvimos mais as pessoas do que o Espírito Santo. Nós damos mais atenção do que está em nossa volta, ou ao nosso alcance, ou ao nosso tato, do que a Deus. Às vezes a gente fala que não, né? Não, eu escuto Deus, mas para pensar. Se muitas vezes a gente não dá mais valor para as coisas do que para Deus. Às vezes a gente se incomoda porque aconteceu alguma coisa com algum objeto, né? Fica triste, né? Quebra alguma coisa, a gente fica, mas... Sabe, irmãos? A gente precisa ter esse cuidado. Olha, hoje eu vivo no mundo corporativo, né? Viajo muito, atendo clientes que negociam milhões em cada sentado numa negociação. E aí a gente escuta essas pessoas, né, falando em coach disso, coach daquilo, não sei o que, guru não sei da onde, guru não sei do que. As pessoas, elas para decidir um negócio, elas procuram essas pessoas para conversar com elas. Tudo bem, as pessoas podem ter conhecimento, né, estudaram para isso, mas não consultam a Deus. Achei legal porque um vendedor, esses dias, todo mundo falando da dificuldade de venda, né? E aí falou, e você, como é que está? Nossa, estou vendendo muito bem. Nossa, mas no meio disso tudo, sim, estou vendendo muito bem. Mas o que você faz? Eu só leio a Bíblia. Eu leio a Bíblia e converso com Deus todo dia. Olha, sabe? E às vezes, não, eu estou estudando isso, não estou desestimulando você a estudar. Entenda bem o que eu estou falando. Mas isso não pode estar no lugar de Deus. Não pode. De jeito nenhum estar no lugar de Deus. As coisas se tornaram o meu Deus, sabe? As coisas estão se tornando o Deus das pessoas. Namorado se tornando Deus, noivo se tornando Deus, marido se tornando Deus, esposa se tornando Deus. Quem falou que deve ser assim? Está errado. Nada pode substituir o lugar de Deus na sua vida. Nada. Eu lembro que eu fui no Congresso de Atletas de Cristo de 94, foi quando o Brasil ficou, olha para ver, dá para você perceber que eu já sou velhinho, né? E perguntaram para o Jorginho e para o Paulo Sérgio, dois atletas que foram tetracampeões, perguntaram para ele por que Deus não deixou o Tafarel defender o pênalti do Baggio, que o Baggio era assumido, né, budista, e o Tafarel um cristão. Por que Deus não permitiu? Daí a própria resposta veio do Tafarel, que falou isso com eles. O Tafarel diz assim, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. A glória é de Deus, não é das pessoas.
Às vezes nós é que nós queremos nos apropriar delas, né? Mas não deve ser assim. Nós vemos pessoas hoje investindo tempo em leitura de vários livros, mas não leem a Bíblia. Não leem a palavra de Deus. O que tem de mais precioso aqui, palpável, que nós temos hoje é a palavra de Deus. Tem livros excelentes, tem, irmãos. Mas esses livros não substituem a palavra. Não substituem. Esses livros agregam, mas não substituem a palavra. Então a Bíblia, ela não é mais a palavra de Deus para muitos irmãos, para muitas igrejas. Isso é triste. Sabe, a palavra de um pastor vale mais do que a palavra de Deus. Olha que coisa. A palavra de um líder vale mais do que a palavra... Não pode. A palavra de Deus tem que estar acima de qualquer pessoa. De qualquer pessoa. Agora, caminhando para a conclusão. Existem 2 perigos. Nisso tudo que falamos aqui. Que nós precisamos estar bem atentos. O primeiro perigo, que a gente precisa tomar cuidado, é que nós estamos tão acostumados com a presença de Deus na nossa vida, que nós não damos mais atenção ao que Ele fala. Nós estamos tão acostumados com o nosso Deus, que a gente não para mais para ouvir esse Deus. Nós vamos nos acostumando, irmãos, com a vida cristã, aquilo vai virando um costume. Sabe, se você é um bom cozinheiro, você está tão prático naquilo, que às vezes você esquece de colocar o sal na comida. Sabe, você esquece do detalhe. E nós estamos tão acostumados, Deus está à nossa disposição, que a gente não dá mais a atenção que deveria dar a Ele como sendo Deus. Esse é o primeiro perigo. O segundo perigo é que nós achamos que nós já vivemos o tudo de Deus e que Ele sempre vai agir da mesma maneira. Talvez foi o que aconteceu com Moisés, sabe? Estava tão acostumado, claro que se a gente for aprofundar, não, mas a gente acha que Deus vai agir sempre do mesmo jeito. Quem falou que Deus vai agir sempre do mesmo jeito? Ele age como Ele quer, Ele faz o que Ele quer. Tome cuidado para você não pensar, que fala assim, não vai morrer nenhum cristão convicto de Covid. Quem falou que não vai morrer nenhum cristão? Quem falou isso? Tem gente aí falando e profetizando. Quem falou isso? Deus falou isso? Não falou, Sabe? Então, tome cuidado para você não, ou eu e você, não caímos nessa armadilha. Achando que Deus, Ele agiu assim lá atrás, Ele tocou lá na rocha lá atrás, fez jorrar água lá, então vai ser assim agora de novo. Quem falou isso? Deus nunca falou isso. Ele age como Ele quer e faz o que quer. Então são 2 cuidados. Nós estamos tão acostumados com a presença de Deus que na verdade nós não paramos mais para escutá-lo. E segundo, nós estamos tão acostumados com Deus que da maneira que Ele agiu, que agora a gente acha que Ele vai agir da mesma maneira. Talvez esse tenha sido, irmãos, a maneira que eu e você temos vivido. Nosso viver diário tem mostrado que a gente tem valorizado mais as coisas do que Deus. Talvez nós temos vivido como se Deus fosse apenas um coadjuvante na minha vida e na sua vida. Como que é, Marquinhos, um Deus coadjuvante? É igual uma torcida num estádio, num campo, num ginásio. Que quando você precisa dela, você simplesmente inflama ela e ela vem e te ajuda. O Deus coadjuvante é assim, Ele está ali à disposição, a hora que eu quero eu vou ali, peço a ajuda dEle, mas eu volto para a minha vida normal de novo. Ou a vida que eu quero conduzir de novo. Tome cuidado para ver se você não está agindo assim, se eu não estou agindo dessa forma. Simplesmente deixando Deus aqui, a hora que eu preciso dEle eu vou ali e volto. Tome esse cuidado. Nós usamos Deus como se Ele fosse uma válvula de escape para resolver o nosso problema. Eu estou com um problema, daí eu procuro Deus. Deus está ali sempre à disposição. Hoje nós temos dado realmente lugar para muitas coisas ocuparem o lugar de Deus. Para muitas experiências, estamos buscando muitas experiências. Às vezes a gente só quer vitória, a gente acha que é só ganhar isso, ganhar aquilo. Isso não precisa continuar assim. Não tem necessidade, porque você
é um ser inteligente. Deus te deu sabedoria para você perceber os pontos que você tem falhado diante dele. Ele não quer que você continue assim. Ele quer mudar. Ele quer ver você servindo ele por completo, não meio termo. Agora é a melhor hora da gente poder servir ao Senhor, irmãos. Tem um monte de gente precisando ouvir da palavra. E ele não está precisando ouvir pregação. Ele está precisando ouvir uma palavra. Palavra de conforto, de amor, de carinho, do nosso Jesus. Aquilo que ele nos ensinou. O pastor Luiz Hermínio diz que eu e você precisamos parar de olhar para o maná e olhar para a nuvem. Nós estamos fixados no maná e esquecemos no Deus que deu o maná. Vamos fixar os nossos olhos na nuvem. Vamos fazer isso essa semana? Vamos fixar os nossos olhos em Deus? Vamos fixar nisso. Amém? Pai, nós queremos te louvar porque hoje nós temos o privilégio de poder ouvir um pouco, uma porção da tua palavra. Pai, mas acima daquilo que nós estamos aqui lendo, aquilo que nós ouvimos, nós suplicamos que o teu Espírito Santo tenha toda a liberdade para ir lá dentro do nosso coração e moldar o nosso coração. Pai, tira aquelas coisas que têm ocupado o lugar do Senhor na nossa vida. Afasta de nós aquelas pessoas que estão assumindo o lugar de Deus na nossa vida. Tira de nós, ó Pai, aqueles objetos que nós temos valorizado mais do que o Deus desses objetos. Nós suplicamos, ó Deus, nós imploramos, porque, Pai, de fato precisamos da tua ajuda. Talvez nós não temos força para poder vencer esse obstáculo, mas o Deus que nos dá a força está à nossa disposição para nos ajudar a enfrentar isso. E nós deixamos o nosso coração à disposição para que tu faça isso a partir de agora, Senhor, nesse tempo que temos pela frente. Acima de tudo, nos dê sabedoria para poder ser usado pelo teu Espírito, para levar a palavra, para levar a mensagem para alguém que está precisando, Senhor. Temos muitas pessoas em nosso redor que precisam ouvir sobre o amor verdadeiro de Jesus. É a nossa oração de gratidão, no nome desse Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Você tem colocado o seu olhar em quem? Você tem firmado o seu olhar em quem? Nós acabamos de ouvir. Os nossos olhos têm que estar colocados, fixos no Senhor. Amém? Queridos, nós vamos orar e vamos colocar diante da presença do Senhor a vida da minha sogra. Ela pediu oração e oração pela família dela também. Nós estamos orando, nós temos um grupo de irmãos, de intercessores, que tem orado, que tem clamado, que tem colocado a vida de algumas pessoas na presença do Senhor. Então, se você precisa de uma oração, conte conosco. Se você está passando por um momento difícil, conte conosco. Mande, pessoal que está nos vendo, mande aí a mensagem. Durante essa semana, todos os dias, alguém orando e intercedendo em favor de algumas pessoas. Amém? Nós vamos estar então orando pela minha sogra, que é a Maria Siqueira. Amém, queridos? A minha oração é que Deus possa abençoar a sua vida e te fortalecer. O nosso presbitério, durante essa semana, começou uma semana de oração. Nós temos várias cidades que têm a Igreja Presbiteriana Renovada no oeste do Paraná. Então, se você perceber ali, cada dia tem várias cidades, né, que são as igrejas que estarão orando naquele dia em favor desse momento tão difícil que
o mundo, o país está enfrentando. Ali alguns motivos de oração, e nós, a Igreja Presbiteriana de Rancho Alegre, nós estaremos orando juntamente com a Igreja de Goiôerê, a Igreja de Quarto Centenário e a Igreja de Mariluz, dia 25. Então eu quero convidar, desafiar os irmãos para tirar um momento no dia 25, quinta-feira, para estar orando, intercedendo, né, em favor do Brasil, em favor da nossa cidade, em favor da nossa igreja, em favor dos irmãos da igreja, em favor das pessoas que já foram contaminadas, né, por este mal, né, pedindo para que Deus venha livrar, né, as famílias da nossa cidade. Então eu gostaria que você lembrasse e estivesse orando dia 25, agora nessa semana. Qualquer horário que você assim desejar, tire esse momento para você falar com Deus, para você ser um intercessor. Amém? Vamos nos colocar em pé. Deus abençoe a vida do Marcos por esta palavra. Deus continue dando graça, força, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus venha te proteger, te guardar, te livrar de todos os males. Mas não deixe de tomar todos os cuidados necessários, possíveis, tá? E eu tenho certeza que Deus vai estar nos guardando, vai estar nos protegendo. Vamos orar, vamos clamar, né, para que isso acabe logo, para que a gente possa voltar a ter um culto normal. É até ruim, né? Termina, os irmãos vão embora, o louvor tem que ser rápido, a palavra tem que ser rápida. Em nome de Jesus, esse negócio tem que acabar logo, para a gente voltar ao normal aí, em nome de Jesus. Nós queremos agradecer, né, a Pamela, os pais, né, que estão nos visitando. Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua presença nas nossas vidas, ó Deus, pelo teu agir, pelo teu operar, pelo teu cuidado. Senhor, nós somos dependentes do Senhor. Nós precisamos do Senhor, Pai. Ó Deus, e mais do que nunca, neste momento, Senhor, de pandemia, ó Deus, que a Tua graça, que a Tua proteção venha estar sobre as nossas vidas. Pai, eu quero colocar a vida de cada irmão, ó Deus, de cada família aqui representada nesta noite, Pai. Meu Deus, que o Senhor venha entrar com a providência, Pai. Ó Deus, cuidando, guardando, livrando de todo mal, livrando o Senhor deste vírus, em nome de Jesus. Pai, nós abençoamos, Senhor, cada família aqui representada em nome de Jesus, Pai. Nós abençoamos, ó Deus amado, as famílias que estão nos vendo, Pai. Ó Deus amado, cobre com o teu sangue em nome do Senhor Jesus, Pai. Concede o livramento, concede a bênção, ó Pai. Ó Deus, entra com a providência, Pai. Ó Deus amado, e que este mal, Pai, venha terminar, venha acabar em nome do Senhor Jesus, Pai. Nos dê também uma semana abençoada, guardada e protegida pelo Senhor, Pai. Fica conosco, Pai. Continue conosco, Senhor, pois necessitamos do Senhor. Assim nós oramos, gratos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde em nome de Jesus. Deus abençoe os nossos irmãos que esteve conosco, a nos assistindo. Deus abençoe, Deus te guarde também, em nome do Senhor Jesus.